Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu pai deixou meu irmão como único herdeiro, embora eu tenha cuidado dele depois que minha mãe faleceu. Olá! Há 3 anos, perdi minha mãe para o câncer. Agora só restamos meu pai, meu irmão mais velho e eu. Desde a morte da minha mãe, meu pai não tem sido a mesma pessoa. Ele a amava de todo o coração, e a perda o devastou de formas que as palavras mal podem descrever. É evidente que ele nunca se recuperou completamente, e a dor afetou profundamente seu bem-estar emocional e mental. Vê-lo sofrer tem sido incrivelmente doloroso para mim. Durante os últimos 2 anos e meio, dediquei quase todo o meu tempo e energia a cuidar do meu pai. Antes, eu tinha um trabalho e uma vida longe de casa. No entanto, ao ver o estado em que ele ficou depois da morte da minha mãe, senti que ele precisava da minha ajuda. Decidi voltar para casa para apoiá-lo nesse momento tão difícil. Meu irmão mais velho, por outro lado, tem sua própria família para cuidar. Ele é casado e vive em outra cidade com sua esposa e filhos. Devido às suas responsabilidades e compromissos, decidiu não voltar a morar com o meu pai. Isso significou que a responsabilidade de cuidar dele recaiu majoritariamente sobre mim. Embora não tenha sido fácil, tentei fazer o melhor por ele. Durante 2 anos e meio, coloquei todo o meu coração e minha alma em cuidar do meu pai. Tentei apoiá-lo em tudo o que pude, mas foi muito difícil. Meu pai tinha o hábito de beber e apostar anos atrás. Ele largou esses hábitos por causa da minha mãe, mas após o falecimento dela, pareceu perder toda a motivação e voltou a cair nesses comportamentos prejudiciais. Meu pai passava dias sem tomar banho, frequentemente se recusava a comer o que eu preparava e era basicamente uma sombra. Eu me encarregava de todas as suas refeições e medicamentos, certificando-me de que ele recebesse os cuidados de que precisava. Com frequência, tinha que ir ao bar buscá-lo tarde da noite, exausta depois do meu próprio dia, mas sempre estava lá para ele. Não queria que ele acabasse se machucando. Qualquer pessoa que já passou por uma situação semelhante entenderá o quão exaustivo é cuidar de alguém assim. Não é uma tarefa fácil de suportar, mas eu fazia isso por amor ao meu pai. Queria que ele se recuperasse, encontrasse um pouco de paz e voltasse a se sentir como ele mesmo. Enquanto isso, meu irmão e sua esposa não ofereceram nenhum apoio. Eles estiveram ausentes o tempo todo. Meu irmão só visitava uma vez por ano, no Natal, fingindo estar envolvido na vida do meu pai, mas a realidade era bem diferente. Ele nunca ligava para perguntar como meu pai estava e nem atendia às ligações dele na maioria das vezes. Era profundamente frustrante e doloroso ver o quão desconectado meu irmão estava, deixando tudo nas minhas mãos enquanto seguia com sua vida como se nada tivesse mudado após a morte da minha mãe. O problema surgiu quando chegou o momento de o meu pai escrever seu testamento e dividir seu patrimônio. Minha mãe sempre me disse que queria que meu irmão e eu herdássemos em partes iguais, porque ambos éramos seus filhos e ela acreditava na justiça. Para dar contexto, a casa em que meu pai vive atualmente pertencia originalmente ao avô da minha mãe. Foi um presente de casamento para ela e eventualmente passou para o nome do meu pai após o falecimento dela. Naturalmente, assumi que ele honraria os desejos da minha mãe e deixaria a casa tanto para o meu irmão quanto para mim. Para minha surpresa, meu pai me informou que planejava nomear apenas o meu irmão como seu único herdeiro, não só da casa, mas também de todos os seus ativos financeiros e economias. Tudo seria para o meu irmão. Quero esclarecer, não sou uma pessoa gananciosa. Eu não me importaria se ele decidisse não me dar dinheiro. Essa decisão não fazia sentido para mim. Por que meu pai favoreceria o meu irmão, quando fui eu quem esteve ao seu lado durante todo esse tempo? Quando perguntei ao meu pai sobre seu raciocínio, sua resposta piorou ainda mais a situação. Ele disse que me deixar alguma propriedade ou dinheiro seria um desperdício porque, ao contrário do meu irmão, eu não tenho uma família própria. Como meu irmão tem filhos, eles poderiam aproveitar melhor a herança. Se eu não tivesse filhos por escolha própria, talvez esse comentário não me machucasse tanto. Mas a verdade é que eu sempre quis ter um filho, embora nunca tenha conseguido. Para dar contexto, eu já fui casada e meu ex-marido e eu tentamos desesperadamente ter filhos. Cada vez que eu ficava grávida, sentia que finalmente teria um bebê, mas o universo tinha outros planos. O último aborto espontâneo foi o mais devastador de todos. Ele me destruiu completamente, e eu não consegui funcionar durante dias depois disso. Para piorar as coisas, meu ex-marido e sua família foram extremamente abusivos comigo, tanto emocional quanto mentalmente. Eles me tratavam como se, de alguma forma, eu fosse defeituosa por não poder dar um filho ao meu marido. Quando sofri o último aborto espontâneo, meu ex deixou claro que não tinha intenção de ficar ao meu lado. Depois desse casamento, fiquei tão abalada, tão profundamente marcada pela experiência, que não consegui me abrir para outro relacionamento. Quando meu pai enfatizou que eu não tinha filhos, foi como uma facada direta no coração. Ele sabia, toda a minha família sabia, tudo o que eu havia passado.
Minha mãe me apoiava e entendia que não era minha culpa o que havia acontecido. Mas ali estava meu pai, essencialmente me culpando por algo que estava completamente fora do meu controle. Eu disse a ele que, independentemente de eu poder ou não dar-lhe netos, eu continuava sendo sua filha. Lembrei-o de que tanto meu irmão quanto eu merecíamos ser amados igualmente, e que a herança deveria ser dividida de forma justa. No entanto, meu pai disse que não podia evitar amar mais o meu irmão, porque ele lhe havia dado netos. Ele não tentou esconder isso ou dizer que era apenas minha impressão. Ele sabia muito bem que amava mais o meu irmão. Continuou explicando que queria que meu irmão herdasse tudo para que seus filhos, os netos do meu pai, pudessem desfrutar de uma boa vida sem dívidas. E como se isso não fosse doloroso o suficiente, ele me acusou de ser gananciosa por questionar sua decisão. Senti que todos os sacrifícios que fiz por meu pai, todo o amor e cuidado que lhe mostrei, não importavam no final. Depois dessa conversa dolorosa, comecei a enxergar meu pai de maneira diferente. Passei a questionar por que estava me esforçando tanto para cuidar dele, enquanto negligenciava minha própria vida. Por que eu continuava nessa situação quando poderia seguir em frente, encontrar um emprego melhor e começar a viver por mim mesma? Se ele não iria valorizar todo o sacrifício que eu estava fazendo, por que eu deveria continuar? Foi exatamente isso que fiz. Comecei a procurar um novo emprego, melhor remunerado, algo que me permitisse me mudar e construir outro tipo de vida. Quando finalmente recebi uma oferta, não perdi tempo. Empacotei minhas coisas e fui embora. Nem me preocupei em avisar ao meu pai com antecedência. Mais tarde, quando ele me ligou, confuso e irritado, perguntando onde eu estava e por que minhas coisas não estavam mais na casa, simplesmente respondi que havia me mudado. Ele ficou furioso porque não sabia quem faria todas as coisas que eu fazia por ele. Respondi: você pode se cuidar sozinho ou pedir ajuda ao meu irmão e à esposa dele. Meu pai deve ter ligado para o meu irmão pedindo ajuda, porque a próxima ligação foi dele. Ele estava tão irritado quanto o meu pai por eu tê-lo deixado sozinho. Eu não levei isso a sério. Disse ao meu irmão que se ele estava tão preocupado com o nosso pai, então era a hora de ele fazer o trabalho que eu vinha fazendo. Já estava na hora de ele assumir essa responsabilidade. Depois disso, ninguém mais me incomodou, e comecei a viver um pouco da minha vida. Faz 10 meses desde que me mudei da minha cidade natal, e sinceramente, a vida na minha nova cidade está muito melhor agora. Finalmente tenho minha própria vida, já que não preciso fazer sacrifícios por outra pessoa, o que pode soar egoísta. Mas acredito que já fiz muito pelo meu pai e pela minha família. É hora de me priorizar. Na semana passada, recebi uma ligação do meu irmão. Ele me disse que nosso pai havia sofrido um derrame. Apesar de estar vivo, a condição dele era crítica, e a situação parecia séria. Como meu irmão está registrado como contato de emergência do meu pai, o hospital entrou em contato com ele primeiro. Depois, ele me disse que, embora ele e sua esposa quisessem visitar nosso pai, estavam presos a seus trabalhos e projetos que não podiam abandonar. Ele pediu que eu voasse de volta para casa e cuidasse do nosso pai até que ele pudesse encontrar um espaço na agenda para vir. Meu irmão enfatizou que cuidar do papai desta vez seria algo temporário, como se isso tornasse o pedido menos frustrante. Depois de todo esse tempo, depois de tudo que eu passei, ele esperava que eu largasse tudo novamente e assumisse a responsabilidade como fiz no passado. Era a mesma história de sempre. Eu sacrificaria minha vida porque para eles isso não importava, e eles não fariam o mesmo, já que enxergavam suas vidas como mais valiosas. Pedi que ele explicasse melhor o que queria dizer com temporário. Meu irmão finalmente admitiu que, devido à gravidade da condição do nosso pai, ele agora precisava de cuidados 24 horas por dia. Em seguida, mencionou que sua esposa estava grávida novamente, o que significava que ele só poderia ficar com papai por alguns dias, mesmo quando viesse. Ou seja, o temporário era praticamente permanente, já que ele se comprometia apenas a visitas muito curtas. Eu disse rapidamente que não. Depois expliquei que, embora não me importasse em visitar nosso pai por alguns dias, não podia nem queria ficar mais tempo do que isso. Sugeri que contratasse um cuidador ou enfermeiro em tempo integral e que ele mesmo pagasse, caso não pudesse cuidar do papai. Mas, no que dizia respeito a mim, eu não iria colocar minha vida em pausa por nenhum deles. Não acho que ele esperava essa resposta, e claramente isso não caiu bem. Seu argumento para me convencer foi que meu trabalho não era tão importante quanto o dele e sugeriu que eu deveria tirar uma licença prolongada ou até mesmo renunciar ao meu emprego para priorizar nossa família. Esse comentário não ajudou em nada a sua causa. Então, ele tentou outro argumento, dizendo que as famílias fazem sacrifícios uns pelos outros.
Eu lembrei ao meu irmão que papai também era família dele e que ele estava, essencialmente, tentando transferir sua responsabilidade para mim, enquanto ele e sua esposa continuavam vivendo suas vidas como se nada tivesse acontecido. Reforcei que já havia passado 2 anos e meio cuidando do papai, enquanto ele praticamente não fez nada para ajudar durante esse período. Meu irmão ficou furioso e me acusou de ser imatura por ficar contando tempo. Ele chegou ao ponto de dizer que se nossa mãe estivesse viva, sentiria vergonha de mim por me recusar a cuidar do nosso pai. Ele estava usando todos os truques de manipulação, até mesmo mencionando nossa mãe para me fazer sentir culpa. Respondi com sarcasmo, dizendo que se nossa mãe estivesse viva, provavelmente sentiria vergonha dele por evitar suas responsabilidades como filho mais velho e tentar forçar sua irmã a assumir tudo. Depois disso não tivemos mais nenhuma conversa. Sei que ele está com raiva de mim, mas não me importo. Não acho que fiz nada de errado. É hora de outra pessoa dar um passo à frente. Não é meu trabalho cuidar do nosso pai. Atualização 1. Olá, quero esclarecer algumas coisas. Não estou simplesmente com raiva do meu pai por ter deixado tudo para o meu irmão. Também estou profundamente magoada e frustrada pelo fato de ele nunca ter reconhecido o que fiz por ele durante todos esses anos. Todos os sacrifícios que fiz nunca foram reconhecidos nem verdadeiramente apreciados. Sinto que ele via isso como algo que eu estava obrigada a fazer e não como um favor que estava fazendo por ele. Quando criança, meu pai nunca foi realmente um pai presente. Sempre era minha mãe quem cuidava de mim e do meu irmão. Era ela quem estava lá por nós, o que explica porque meu irmão também não se importa realmente com o nosso pai. Tanto meu irmão quanto eu sempre fomos mais próximos da mamãe por essa razão. Ela era quem mantinha tudo unido enquanto meu pai era um pai distante, ocupado com suas próprias coisas. Quando minha mãe teve câncer, tanto meu irmão quanto eu fizemos o possível para estar lá para ela. Visitávamos tanto quanto podíamos, tentando oferecer consolo e apoio. Mas no final, ainda dependíamos dela, não do papai. Depois do falecimento dela, eu tinha 2 opções: seguir com minha vida, como fez o meu irmão, ou ficar para cuidar do meu pai. Meu irmão voltou para sua família, retomou sua rotina e continuou vivendo sua vida como se nada tivesse mudado. Eu, por outro lado, tomei a difícil decisão de deixar meu emprego e voltar para minha cidade natal. Aceitei um trabalho mal remunerado apenas para poder estar perto do meu pai e cuidar dele. Eu não sou, ou pelo menos não era, do tipo de pessoa que consegue abandonar os outros tão facilmente. Viver com meu pai não foi fácil. Ele costumava chegar em casa bêbado todas as noites. Quando estava embriagado, ficava agressivo e dava muito trabalho. Mas não era só a bebida o problema. Também havia o fato de que ele gastava todo o dinheiro em apostas e álcool. Apesar de tudo isso, nunca hesitava em me pedir dinheiro. O curioso é que ele não chegou a gastar tudo o que tinha, talvez porque eu controlava as finanças. Não sei se posso dizer o mesmo do tempo recente, desde que não estou mais com ele. Mesmo com todos esses desafios, assumi a responsabilidade de cozinhar para ele, limpar depois dele e garantir que as contas fossem pagas. Eu era quem se certificava de que ele tivesse tudo de que precisava. Sentia que estava fazendo tudo sozinha. Enquanto isso, meu irmão não mexia um dedo para ajudar. No entanto, por algum motivo, ele é o filho que recebe todos os elogios e o amor do papai, apenas porque tem filhos e eu não. O fato de eu ter sacrificado tanto parecia passar completamente despercebido. Era como se tudo que eu fazia não importasse tanto, simplesmente porque eu não sou mãe. Esse favoritismo tão evidente é profundamente injusto. É exatamente por isso que não quero largar meu emprego, parar minha vida e voltar a viver com o meu pai novamente. Depois de tudo que já suportei, me recuso a permitir que eu mesma esteja na mesma posição de sacrificar meu bem-estar por alguém que se recusa a enxergar ou a valorizar o que já fiz. Atualização 2. Olá, visitei meu pai esta semana e foi uma experiência estranha. O derrame teve um impacto significativo nele, especialmente em sua capacidade de falar. Ele tem dificuldade para encontrar as palavras e fala mais devagar agora, mas os médicos estão otimistas de que, com mudanças adequadas no estilo de vida, ele poderá recuperar a maioria de suas habilidades e voltar a uma vida mais normal. Quando cheguei, meu pai parecia genuinamente feliz em me ver. Não o abracei, mas, com dificuldade, ele me disse o quanto sentiu minha falta nesses meses. Sentamos e conversamos por um tempo, colocando as novidades em dia. Ele me contou o quão decepcionado estava porque meu irmão e a esposa dele ainda não tinham ido visitá-lo, o que achei especialmente surpreendente. Então, meu pai se abriu de uma maneira que eu não esperava, disse o quanto desejava que eu nunca tivesse me mudado e o quão sozinho ele se sentia vivendo naquela casa só. Disse que meu irmão nunca ligava nem o visitava e que eu era a única filha que realmente esteve lá por ele. Sorri, sentindo uma mistura de emoções, e simplesmente o agradeci por finalmente reconhecer a verdade.
Foi então que meu pai começou a me dizer que eu deveria considerar me mudar novamente para a casa dele agora que ele havia sofrido um derrame. Disse que mais do que nunca precisava de muitos cuidados e que eu podia ajudá-lo, como fiz antes. Expliquei que as coisas agora eram diferentes e que eu não podia simplesmente voltar a como eram antes. Disse que poderia ficar alguns dias para garantir que ele estivesse bem, mas que ele precisava contratar um cuidador ou convencer meu irmão a vir cuidar dele. Meu pai não aceitou isso nada bem. Imediatamente argumentou que não queria que um estranho cuidasse dele quando ele tinha a mim. Respondi que meu irmão não era um estranho e que poderia fazer um trabalho tão bom quanto o meu se quisesse. Mas meu pai insistia que eu deveria ser quem cuidasse dele. Continuei repetindo que estava apenas o visitando porque não sou um monstro, mas que não sacrificaria mais nada para cuidar dele. Essas eram as opções, e ele precisava começar a pensar no que queria fazer. Como se não tivesse ouvido nada do que eu disse, ele acrescentou mais sal à ferida. Você nem tem uma família e pode deixar seu trabalho facilmente. Apenas mude-se novamente comigo e cuide de mim. O médico quer que alguém me vigie de perto, e ninguém pode fazer isso melhor que você. Disse a ele que talvez tivesse razão, talvez ninguém pudesse fazer melhor do que eu, mas que eu simplesmente não tinha vontade de fazer isso, e isso não mudaria nada. Talvez em outras circunstâncias eu quisesse me sacrificar por meu pai, mas, se ele não me via como uma filha e me tratava mais como uma serva, não faria esse sacrifício por alguém que não se importava comigo dessa maneira. Embora estivesse muito irritada, fiquei ainda mais frustrada ao ver que mesmo em sua posição precária, ele não fazia nenhum esforço para consertar as coisas entre nós. Não que um pedido de desculpas fosse mudar algo, mas antes de viajar para vê-lo, já havia decidido que não ficaria para cuidar dele. No entanto, como uma pessoa decente, fui pelo menos verificar como ele estava. Perguntei a ele: você falaria com meu irmão dessa maneira? Esperaria que ele deixasse o trabalho e a família dele para se mudar com você? Esperava que ele percebesse a disparidade em como me tratava em comparação com meu irmão. Porém, essa esperança era apenas isso, esperança, já que meu pai continuava achando que eu deveria fazer isso, porque meu irmão estava fazendo algo importante e eu não. Disse-lhe que só porque sou sua filha, isso não significa automaticamente que eu esteja lá para servi-lo. E talvez a família e o trabalho do meu irmão fossem importantes, mas minha vida e meu trabalho eram mais importantes para mim do que cuidar dele. Não havia muito mais a discutir. Nesse ponto, meu pai estava chorando, provavelmente porque via suas opções desaparecerem. Ele argumentou que estava doente, sofrendo, e que ninguém parecia querer estar ao lado dele. Contou-me o quão aterrorizado e deprimido se sentia, vivendo sozinho naquela grande casa. Respondi que isso era completamente culpa dele, porque eu estive ao lado dele, mas ele não me valorizou o suficiente, e agora estava nessa situação. Não me convenceria pela lástima. Já fiz tudo o que uma filha deveria fazer por um pai, então não tinha mais nada para oferecer. Perguntei-lhe: o que meu irmão fez por você para merecer seu favoritismo? Antes que ele respondesse, respondi por ele: nada de bom. Agora ele está sozinho, e não há muito que eu queira fazer. A expectativa de que apenas eu fizesse sacrifícios, enquanto meu irmão seguia com a vida sem a mesma pressão, ou qualquer pressão, era absurda. Mas mesmo assim não sou tão má. Propus uma ideia: se meu irmão não podia deixar o trabalho e sacrificar a vida por ele, talvez meu pai devesse se mudar para a casa do meu irmão. Essa ideia parecia absurda para ele, e se fosse sugerida ao meu irmão, acho que ele também acharia o mesmo. Meu pai estava soluçando e me acusou de guardar rancor, especialmente porque decidiu deixar sua herança para o meu irmão. Parecia pensar que essa era a razão de eu estar sendo irrazoável e pouco prestativa. Ele estava tão desesperado que tentou me comover dizendo que um dia, quando ele não estivesse mais aqui, eu me arrependeria de não ter ajudado. Mas naquele ponto não sentia mais nada. Não ficaria com a consciência pesada. Disse-lhe que suas decisões sobre a herança não tinham nada a ver com meus sentimentos nessa situação e que, com minha nova vida, estava construindo minha própria herança, algo que poderia ter feito muito antes, se não tivesse desperdiçado tempo com ele. Depois dessa discussão, considerei que já tinha feito o que precisava, verificar como ele estava. Mas não ficaria nem um segundo a mais. No hospital, ele recebeu alta, mas não fui buscá-lo nem levá-lo para casa. Passei os dias restantes na cidade resolvendo assuntos pendentes. Meu irmão também não foi visitá-lo no hospital, pelo que sei, já que me ligou para perguntar como ele estava. Amanhã, meu irmão supostamente irá visitá-lo. Sim, você leu certo. Durante todo esse tempo ele não foi nenhuma vez. Apenas falou comigo para saber como meu pai estava, mas não fez nenhum esforço para vê-lo no hospital. Até ficou bravo comigo por eu não ter acompanhado nosso pai. Agora que meu pai está de volta em casa, finalmente meu irmão virá visitá-lo. Suponho que amanhã saberei se a visita será mais do mesmo, ou se ele finalmente está pronto para assumir alguma responsabilidade e contribuir de alguma forma. Essa é a melhor possibilidade que meu pai tem agora.
Ele tem vivido com um cuidador que o hospital contratou, mas isso não durará muito. Depois disso será responsabilidade do meu irmão, na melhor das hipóteses. Atualização 3. Olá, já faz um tempo desde a última vez que atualizei, e sei que alguns de vocês têm se perguntado como as coisas estão. Primeiro eu não me mudei novamente para a casa do meu pai, não importa o quanto ele e meu irmão tenham implorado. Estou na minha cidade, vivendo sozinha e continuando com o mesmo trabalho maravilhoso que tinha antes. Meu irmão aceitou pagar um cuidador, um que está com meu pai durante o dia todo. Porém, como meu pai tem melhorado, segundo meu irmão, não é necessário que alguém esteja disponível 24 horas por dia. Não falei com meu pai em todo esse tempo, e estou bem com isso. Meu irmão tem insistido para que eu faça, dizendo até que meu pai quer se reconectar comigo, mas isso definitivamente não está entre minhas prioridades no momento. Acho que prefiro arrumar o meu porão antes de ligar para ele. Depois da última vez que falei com ele, não ficou nada mais a ser dito entre nós. Então, fiz as pazes com isso e me sinto bastante bem com a situação. Meu irmão, com toda certeza, também quer que eu fale com o meu pai para ajudá-lo a cuidar dele, pelo menos pagando parte do salário do cuidador. Mas, na minha opinião, o justo é que ele continue cuidando disso, já que ele herdará a casa e o dinheiro que restar. Assim, ele poderá recuperar tudo que investiu no nosso pai. E para aqueles que acham que nosso distanciamento tem a ver com dinheiro, tem toda a maldita razão. Para mim, o dinheiro é importante porque se eu continuasse ao lado do meu pai, ajudando como uma serva, para depois não receber absolutamente nada, estaria desperdiçando os melhores anos da minha vida. No fim, me encontraria sem dinheiro, exausta e com poucas possibilidades de trabalho quando ele já tivesse falecido. Isso também não seria nem um pouco justo. Atualização 4. Olá! Após 3 anos lutando contra o derrame cerebral, meu pai faleceu. Sei pelo meu irmão que ele não levou uma vida muito saudável nos últimos anos. Fui ao funeral para prestar meus respeitos, especialmente aos amigos e familiares com quem ainda mantenho uma relação mais cordial, mas não fiquei para falar com o advogado sobre o testamento. Não esperava nada, então, depois do enterro, fui embora. Uma semana depois, meu irmão me ligou para me atualizar sobre o famoso testamento do nosso pai. E sim, ele ficou com a casa, embora praticamente nada em dinheiro. No entanto, houve outra surpresa na herança. A casa tinha uma hipoteca que meu pai havia adquirido recentemente. Acreditamos que o dinheiro foi novamente gasto em apostas, porque não há nenhum rastro dele. Assim, meu irmão agora está indeciso sobre aceitar ou não a herança. Ele terá que decidir entre aceitá-la e vender a casa para quitar a hipoteca, ou simplesmente rejeitá-la. De qualquer forma, nosso pai o complicou bastante, porque o valor da casa mal cobre a hipoteca, e muito menos todos os gastos que meu irmão teve com os cuidados do nosso pai ao longo desses anos. Disse a ele: querido irmão, bem-vindo ao meu mundo. Agora você sabe como é nosso pai tirar algo de você e depois deixá-lo com nada. Isso também explica porque meu pai passou seus últimos dias sozinho no hospital, já que nem mesmo meu irmão o visitou antes de ele falecer. No funeral estavam apenas meu irmão, sem a família dele, eu, alguns amigos da família, mais especificamente amigos da minha mãe, e um parente distante do meu pai. Não sei qual será a decisão que meu irmão tomará, mas isso parece ser o último jodet do meu pai para com seus filhos. Edição: meu irmão decidiu não aceitar a herança porque o valor da casa era ainda mais baixo do que a hipoteca. A casa está em um estado lamentável devido aos últimos meses em que meu pai viveu lá, então não seria nem de longe rentável aceitar essa herança. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu irmão arruinou minha infância, depois me caluniou e processou após eu me casar com minha esposa, porque ele gostava dela. Oi Reddit, preciso de uma orientação sobre uma situação complicada em que me encontro. Por isso, estou usando uma conta descartável. Eu só quero desabafar, então, por favor, perdoem qualquer erro. Sou um homem de 43 anos, o mais novo de 2 irmãos. Para dar uma visão completa, tentarei fazer um relato cronológico. O filho dourado da nossa família sempre foi meu irmão Michael, de 45 anos. Ele não podia cometer nenhum erro aos olhos dos meus pais quando era criança. Por exemplo, eles o incentivaram e ajudaram a melhorar quando ele teve notas baixas. Mas, embora eu tivesse boas notas, fui desapontado por apenas me formar no ensino médio. Recebi $300 e um tapinha nas costas, enquanto ele ganhou um carro novo e uma grande celebração. Embora nós geralmente fizéssemos nossas próprias coisas, Michael não era um irmão ruim. Eu senti a necessidade de sair e experimentar a vida por conta própria, mas não protestei muito. Terminei meu MBA em 7 anos, enquanto estudava em uma universidade em outra cidade.
Consegui um emprego em nossa cidade natal assim que me formei. Com exceção de feriados e aniversários, não passei muito tempo com minha família durante esse período. Meu irmão quase não conseguiu terminar o ensino médio porque não era o melhor aluno. Depois de sair da faculdade, meus pais ajudaram-no a abrir uma modesta loja de material de construção. Apesar de minha felicidade por ele, eu mantive o foco em mim mesmo. Comecei a namorar Emily, que tinha 20 anos na época. Nossos dois vindos da mesma cidade, nos conhecemos na faculdade. Depois de voltar para casa, começamos a morar juntos, arranjamos empregos e nos concentramos em começar uma família. Apresentei Emily à minha família durante as festas de fim de ano de 2008. Senti mais amor do que tinha sentido em anos, pois eles foram inesperadamente gentis e receptivos. No entanto, não dei muita atenção a isso quando vi o quanto Michael olhava para ela durante o evento. Logo ele começou a vir ao meu apartamento com mais frequência, primeiro uma vez a cada 4 meses e depois quase todos os dias. Como ele nos visitava à noite, quando Emily e eu estávamos tentando relaxar após o trabalho, isso começou a se tornar incômodo. Eventualmente, precisei estabelecer limites, o que resultou em uma discussão acalorada com meus pais. Michael pediu desculpas e tornou suas visitas mais gerenciáveis, limitando-as aos fins de semana, uma vez a cada 2 meses. Pedi Emily em casamento em 2011 e contamos à família dela que estávamos noivos. Michael apenas apertou minha mão e foi embora da pequena celebração que eu tinha planejado, mas meus pais estavam radiantes. Depois disso, ele desapareceu por algumas semanas. Quando nos casamos em 2013, Michael trouxe uma convidada, Laura, ao casamento. 11 meses depois, em 2014, eles se casaram. Eu estava vivendo um casamento feliz. Em 2015, nossa primeira filha, Olivia, nasceu e, em 2017, nossa segunda, Chloe. Em 2016, Laura me enviou uma mensagem dizendo que a obsessão de Michael por Emily era a principal causa da separação deles. Eu disse que sentia muito e desejei sorte a ela. Durante nossa conversa, também questionei Emily sobre seu relacionamento com Laura. Ela me informou que, desde o início, Laura tinha sido um pouco distante e fria com ela. Na frente da minha família, decidi confrontar meu irmão. Perguntei a ele por que sua obsessão por minha esposa estava arruinando sua vida. A pergunta o pegou de surpresa, e ele negou tudo. Após uma discussão acalorada, disse a Michael que ele não era mais bem-vindo na minha casa. Emily e meu pai falaram comigo e me asseguraram de que Michael ainda era família, independentemente de tudo. Decidi ser amigável pelo bem de todos. Continuamos vivendo nossas vidas, pois parecia que Michael estava sinceramente tentando se melhorar. Era 25 de julho, e eu ainda me lembro claramente daquele dia em 2018. Enquanto minha esposa levou nossas filhas para ver os avós, eu estava resolvendo uma série de tarefas. Meu pai me ligou após o almoço e pediu que eu fosse até a casa deles. Ele parecia irritado, e eu podia sentir a tensão. Quando cheguei lá, alguns membros da minha família estendida estavam presentes, assim como meus pais, que tentavam consolar minha esposa, que estava chorando. Eles me acusaram de ter agredido uma garota em uma festa semanas antes e de ter enviado mensagens ameaçadoras dizendo para ela não denunciar, o que me pegou completamente de surpresa. Quando perguntei o que havia acontecido, soube que conhecia Amanda, a garota em questão, desde o ensino médio. Ocasionalmente, eu saía com um grupo maior de amigos, incluindo ela. Amanda alegou que eu a ataquei após segui-la até o carro dela, depois de uma festa em um clube. Junto com sua alegação, ela enviou capturas de tela de uma suposta conversa com minha esposa como prova. Fiquei chocado e confuso. Meus pais disseram que nunca mais queriam me ver. Depois que meu pai me deu um tapa forte no rosto, Emily estava furiosa e disse que nosso casamento tinha acabado. Ninguém prestou atenção às minhas tentativas de me defender e mostrar que eu não tinha feito nada parecido. Disseram-me que Emily e as crianças não voltariam para mim, e basicamente fui expulso de casa. Além disso, meu pai prometeu ir até meu apartamento buscar os pertences deles. Suplicando para que mudassem de ideia, esperei meu pai visitar o apartamento. Ignorando-me, ele fez as malas e me avisou para nunca mais entrar em contato com eles. Além disso, ele ameaçou me entregar à polícia pessoalmente se eu o fizesse. À noite, Michael havia postado a narrativa de Amanda e as capturas de tela no nosso grupo do WhatsApp para nossa família estendida. Fui unanimemente expulso da organização.
Pouco depois, amigos do meu grupo me ligaram nos dias seguintes para expressar sua insatisfação e me aconselharam a nunca mais tentar entrar em contato com eles. Eu estava uma bagunça completa naquela época. Não conseguia trabalhar, comer ou dormir. Meu supervisor me chamou para uma conversa depois de ouvir os rumores. Ele me disse para deixar a empresa para preservar meu histórico, embora não pudesse fazer nada em relação aos rumores sem a polícia se envolver. Ele ameaçou me demitir sem indenização e com o histórico prejudicado se a polícia fosse envolvida. Alguns dias depois, relutantemente, aceitei sua recomendação e pedi demissão. Eu ainda estava vivendo em agonia em meados de agosto, quando recebi 2 documentos do tribunal, os papéis do divórcio de Emily e uma carta de deserdamento da minha família. Quando fui até a casa dos meus pais, no meu estado embriagado e desesperado, Michael me confrontou. Fui atacado por ele, que me chamou de vergonha para a família e disse que meu deserdamento era uma coisa maravilhosa. Eu mal conseguia ficar de pé e tinha sangue escorrendo pelo rosto quando ele terminou. Emily e meu pai observavam à distância, mas não tomaram nenhuma atitude. Eu acabei sentado lá, em lágrimas, percebendo que havia perdido todos e tudo que conhecia. Fiquei isolado no meu apartamento enquanto o divórcio estava sendo processado. O divórcio ocorreu de maneira tão amigável quanto possível, dada a situação. Eu não tive que pagar pensão alimentícia ou pensão para a ex-esposa, pois estava desempregado, e meus ex-pais disseram que cuidariam das crianças. Oficialmente, fui divorciado até 2 de janeiro de 2019. Foi realmente difícil para mim tentar reconstruir minha vida. Eu pensei em confrontar Amanda durante esse período, mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais percebia que isso poderia piorar as coisas. Mesmo sem provas suficientes, uma única ligação telefônica poderia me mandar para a prisão por 5 a 6 anos devido às leis do meu país que priorizam as mulheres. Sofri uma lesão séria em fevereiro de 2019 e tive que me recuperar por cerca de 5 semanas. Emily ainda era o número de emergência, quando o pessoal médico me ligou. Ninguém veio ver como eu estava, e ela desligou. Eu tive que me reerguer, ao menos para manter um teto sobre minha cabeça. Depois de perceber que tinha desperdiçado uma grande parte do meu dinheiro, vendi todos os meus móveis, quitei o aluguel pendente e decidi recomeçar em uma nova cidade, depois de perceber que não conseguiria reconstruir minha vida no mesmo local. Comecei a procurar por um emprego depois de me mudar para uma cidade a 2 horas de distância, mas fui sem sucesso. Bebi demais durante esse tempo e tive constantes pensamentos de tirar minha própria vida. Por meses, me acostumei a acordar de sonhos em suor frio. Foi então que, 4 meses depois, encontrei David, um ex-colega da faculdade. Naquela época, David era o garoto quieto que raramente conversava com os outros. Encontrá-lo depois de todos esses anos foi inesperado. Ele me chamou pelo nome depois de me ver em uma multidão. Após cumprimentarmos, conversamos brevemente sobre nossas vidas. Eu lhe disse que estava procurando emprego na cidade. David comentou que havia recentemente pedido demissão de seu cargo e tinha a intenção de abrir seu próprio negócio de consultoria em gestão. Mais tarde naquele dia, ele me convidou para tomar uma bebida e, depois de conversarmos sobre nossas carreiras, ele me fez uma oferta de emprego. Ele disse que precisava de pessoas experientes e, por isso, precisava de uma equipe. Eu assenti, acreditando que, para manter minha mente ocupada, precisava me imergir no trabalho. Mas antes de me comprometer, disse a ele que queria conhecer a equipe dele e conversar mais sobre o assunto. David me apresentou a outro membro da equipe, Mark. 2 dias depois, ele explicou que, daqui para frente, seríamos apenas nós 3. Apertei a mão de Mark e expliquei que precisava compartilhar algo antes de continuarmos. Eu revelei tudo, meu divórcio, meu deserdamento, as acusações e como eu tinha perdido tudo. Eu estava chorando enquanto descrevia o que havia acontecido. David e Mark simpatizaram comigo e me disseram que não haveria problemas, desde que eu não tivesse antecedentes criminais. Eu esclareci que nunca havia sido visitado ou acusado pela polícia. David disse que faria uma verificação completa de antecedentes apenas para garantir. Eu concordei e compreendi completamente seu ponto de vista. Na época, eu morava em um aluguel deteriorado para economizar dinheiro, caso as coisas não dessem certo. Esperei pacientemente por 2 semanas enquanto ainda procurava emprego em outros lugares. David me ligou 2 semanas depois, e nos encontramos naquele dia. Ele me deu as boas-vindas à equipe e me assegurou que não havia nenhuma acusação contra mim.
Depois disso, me dediquei ao trabalho e, por sugestão de Derek, comecei a frequentar sessões de terapia. Além disso, entrei para uma academia e usei o saco de pancadas para liberar muitas das minhas frustrações, aumentando meu peso de uma média de 77 kg para mais de 105 kg. Como Derek tinha mais ou menos a mesma idade de Michael, nós nos tornamos amigos de treino, e eu comecei a vê-lo como um irmão mais velho. Até o final de 2019, eu recuperei um grande controle sobre a minha vida, já que o negócio de consultoria estava prosperando e as receitas começaram a fluir. Comecei a me recuperar, pelo menos um pouco, depois de alugar um apartamento adorável em uma área respeitável. Entendi que, para realmente seguir em frente, eu tinha que tomar uma atitude. Com a aprovação dele e de seus pais, fui ao tribunal e mudei formalmente meu sobrenome para o de Derek. Eles me acolheram em muitos eventos familiares, pois achavam que eu era um cara maravilhoso. Como forma de mostrar minha gratidão pela generosidade e incentivo deles, até atuei como padrinho de casamento de Derek. Tentei novamente namorar, mas não foi bem sucedido, devido aos meus problemas emocionais não resolvidos, até que conheci Kim em 2020. Kim, 29 anos, tem ascendência meio italiana e meio coreana, e a conheci em uma cafeteria onde eu costumava pegar café e, ocasionalmente, parar para sentar. Foi quando a notei pela primeira vez. Derek, uma vez, a viu me olhando e me incentivou a convidá-la para sair. Embora no começo nós só conversássemos sobre os pedidos, ela trabalhava atrás do balcão. Mais tarde, naquele dia, após alguma hesitação, pedi para ela sair para beber algo. Ela disse que queria me ver de novo depois daquela noite maravilhosa, mas eu achei que isso fosse terminar como os encontros que eu tinha tido antes, quando informava sobre meu passado e as pessoas iam embora. Quando alguém ia embora depois de ouvir minha história, eu nunca os responsabilizei. Decidi compartilhar meu passado com Kim durante nosso encontro no almoço, no nosso segundo encontro. Antes de seguir em frente, queria que ela estivesse totalmente informada. Falei sobre as acusações, o deserdamento e minhas dificuldades para seguir em frente. Embora ela tenha ficado surpresa, ela me ouviu enquanto eu lhe dizia que nunca consideraria fazer mal a alguém daquela forma antes de decidir continuar saindo comigo. Aconselhei-a a entender no que estava se metendo. Kim me procurou alguns dias depois e pediu para nos encontrarmos. Ela me disse que confiava em mim e queria tentar nossa conexão. Quando nos encontramos pela primeira vez na cafeteria onde ela trabalhava, eu não conseguia acreditar que alguém poderia me acolher apesar de tudo, então fiquei com dúvidas e até comecei a chorar. Levamos nosso relacionamento a sério e encontramos grande prazer na companhia um do outro. Eu senti que finalmente estava melhorando. Pela primeira vez, até viajei para a Europa com Kim, para as minhas primeiras férias em anos, e foi incrível. Mantivemos uma comunicação contínua por telefone e FaceTime durante a pandemia de 2021. Kim me perguntou se poderia morar comigo quando as coisas começaram a se estabilizar no segundo semestre do ano. Eu concordei, pois ela estava tendo dificuldades para encontrar emprego depois que a posição dela no comércio de café terminou. Eu sugeri que Kim começasse um negócio de alimentos, porque ela era uma chefe incrível. Com a ajuda dos pais dela, Kim conseguiu estabelecer uma cozinha em nuvem e começou a entregar comida para as áreas vizinhas em meados de 2022. Nossas vidas estavam indo bem juntas, embora eu ainda estivesse lidando com alguns problemas mentais. Eu não tinha mais pensamentos suicidas, mas às vezes os pesadelos persistiam. Kim anunciou sua gravidez em fevereiro de 2024. Eu experimentei uma ampla gama de sentimentos, incluindo tristeza pela família que perdi, medo de recomeçar e imensa felicidade. Emocionalmente, eu estava completamente desorganizado. Depois que Kim me tranquilizou, acabamos dormindo juntos. Kim estava radiante quando pedi sua mão em casamento pouco depois. Minha vida parecia finalmente estar indo na direção da estabilidade e serenidade. As preparações para o casamento estavam em andamento, já que decidimos uma data para o casamento no meio de junho. Eu realmente pensei que as coisas estavam finalmente melhorando. Então, recebi uma ligação no final de maio de um número desconhecido. Alguém estava chorando quando eu atendi. "Olá, é a Amanda", ela disse. Eu reconheci sua voz imediatamente e desliguei em um acesso de raiva. Minha companheira Kim viu minha expressão e se aproximou preocupada. Eu lutei para conter minha raiva e minhas lágrimas enquanto descrevia quem era. Kim pegou o telefone e colocou no viva voz.
Quando a ligação se repetiu, o homem que atendeu a ligação se identificou como noivo de Amanda. Ele explicou que Amanda queria ser honesta sobre o que aconteceu no passado, com lágrimas nos olhos. Amanda ligou e pediu desculpas repetidamente. Eu estava muito emocionado para responder, então Kim falou a maior parte do tempo. Ele disse que ligaria novamente mais tarde. Após o fim da ligação, Kim chamou Derek para vir até nossa casa. Derek ouviu a explicação de Kim sobre as circunstâncias, me abraçou e sugeriu que marcássemos uma reunião no escritório de um advogado para que a confissão de Amanda pudesse ser registrada, caso fosse necessário no futuro. Depois de ligar para meu advogado e contar tudo a ele, ele organizou uma reunião em seu escritório. 3 dias depois, informei Amanda pelo telefone. Nós nos encontramos no escritório do advogado. Amanda parecia completamente derrotada, e a única pessoa ao lado dela era seu noivo. Meu advogado mediou o encontro, que foi gravado em vídeo. Kim me apoiou sentando-se ao meu lado. Amanda começou a entrar em muitos detalhes sobre o que havia acontecido. O ponto principal é este: meu irmão Michael e Amanda estavam tendo um caso em segredo em 2016. Todo o esquema para me incriminar foi planejado por Michael. Ele comprou um telefone novo, usou minha foto de perfil do WhatsApp e fabricou capturas de tela de supostas conversas minhas com Amanda. Amanda o amava e faria qualquer coisa por ele, então concordou com o plano. Eu alternava entre lágrimas e fúria enquanto Amanda me contava tudo. Acredito genuinamente que poderia ter enfrentado acusações de agressão se Kim não estivesse presente. Mesmo que meu advogado tentasse ser gentil, Kim, que estava irritada e provavelmente mais sensível por causa da gravidez, deu uma bronca verbal feroz em Amanda. Lutei para conter minhas lágrimas e raiva enquanto perguntava a eles por que estavam vindo a público para me contar isso agora. Kim também se voltou para o noivo de Amanda e o avisou: se você ainda casar com esse lixo humano, então você merece tudo o que acontecer. Mark, o noivo de Amanda, esclareceu que, enquanto estavam embriagados algumas semanas antes, Amanda confessou que havia ajudado um ex a arruinar um casamento. Ele a pressionou e questionou repetidamente até que ela confessasse tudo. Mark enfatizou que, se Amanda desejava harmonia em sua vida, ela precisava assumir a responsabilidade por seus erros. Depois de ajudar Michael, Amanda explicou, ele se tornou distante e frio com ela, terminando o relacionamento 6 meses depois. Ela passou muito tempo em terapia tentando lidar com sua culpa, mas estava com muito medo de se confessar, embora se sentisse terrível. Meu advogado interveio depois que tudo foi explicado e recomendou uma pausa de 20 minutos antes de prosseguirmos. Enquanto Amanda e Mark saíam, meu advogado revisou minhas opções. Ele esclareceu que eu tinha provas suficientes para processar Michael e Amanda por difamação. Mesmo furioso, decidi que isso não interferiria no meu casamento iminente. Para evitar problemas com minha ex-família, informei meu advogado que trataria disso após o casamento e disse a Amanda para não contar a ninguém mais. Kim me abraçou após a reunião e disse que confiava em sua intuição e se sentia aliviada. Eu senti o mesmo que ela. David e Derek foram meus padrinhos do nosso pequeno casamento, e então viajamos pela Europa por 3 semanas em nossa lua de mel. Tivemos um momento incrível. Durante a lua de mel, consegui aproveitar, mas os pesadelos aumentaram em frequência. Kim esteve ao meu lado, não importava o que acontecesse. Falei com minha terapeuta sobre essas emoções, e ela disse que, para alcançar o fechamento, eventualmente eu teria que enfrentar minha antiga família. Depois de refletir sobre isso, decidi entrar em contato com Amanda novamente em julho. Ofereci a ela uma maneira de evitar uma catástrofe financeira, mas também a informei de que pretendia tomar medidas legais à luz de seus comentários. Disse a ela para ir ao escritório de Emily sozinha e contar a Emily o que havia nos revelado no escritório do advogado. Durante a conversa, Amanda desabou em lágrimas e revelou que Mark a havia abandonado. Embora eu esperasse poder sentir pena dela, informei que não podia. Também mencionei que meu irmão era o alvo do karma, que finalmente a havia alcançado. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de texto de Emily. Sempre enviei mensagens de parabéns de aniversário para ela e felicitações nas datas de aniversário e feriados das nossas filhas, mesmo estando bloqueado. Não ouvia nada dela havia 8 anos, até aquela mensagem. Ela queria conversar comigo. Disse que ligaria em algumas horas porque não queria ter essa conversa sozinho. Com Kim ao meu lado, fui para casa e fiz a ligação. Ouvi Emily chorando violentamente assim que atendeu o telefone.
Depois que ela se acalmou, pediu desculpas e disse o quanto se sentia terrível. Consegui manter a calma e dizer a ela o quanto doía saber que ela não pensava muito bem de mim, já que havia caído tão facilmente na armadilha de Michael. Perguntei a Emily sobre minhas filhas. Elas estão ótimas, ela respondeu. Quando perguntei quando ela havia se encontrado com Amanda, Emily reconheceu que demorou muito para perceber o quão rapidamente ela cortou o contato comigo e o quanto estava errada. Ela informou meus ex-pais sobre a revelação de Amanda imediatamente, e eles ficaram igualmente chocados. Todos queriam entrar em contato comigo, mas Emily insistiu em pedir desculpas primeiro. Eu a informei que suas ações foram extremamente dolorosas. E o filho dourado, Michael? Perguntei. Ele foi expulso de casa, ela revelou, o que me fez rir. Emily então revelou outro detalhe chocante. Michael havia sido seu sistema de apoio naquele período, e ela havia se casado com ele 1 ano após nosso divórcio ser oficializado. Tudo de repente fez sentido. Parecia que Michael nunca havia realmente superado ela. Emily também revelou que ela e ele tinham uma filha. Após essas revelações, delineei minhas condições para que Emily compreendesse o tipo de homem que Michael era. Primeiro, aconselhei-a a entrar em contato com minha família estendida e contar tudo o que ele havia feito. Em segundo lugar, deixei claro que, embora eu pretendesse cocriar minhas 2 filhas, não tinha planos de reconciliar nosso relacionamento além do necessário para elas. Terceiro, disse a ela que queria enfrentar meus ex-pais cara a cara e que enviaria ela o horário e a data do nosso encontro. Sabendo que a gravidez de Kim poderia estar causando emoções desordenadas, abracei-a após nossa conversa. Kim chorou por nós 2, mas eu controlei meus próprios sentimentos. Adormecemos enquanto nos segurávamos. Meu telefone estava desligado quando acordei na manhã seguinte. Descobri uma enxurrada de notificações depois de carregá-lo, incluindo centenas de mensagens e mais de 150 chamadas perdidas. Além disso, fui adicionado de volta ao grupo da família, onde todos estavam expressando arrependimento. Mensagens de antigos amigos também chegaram ao longo dos próximos dias, pedindo desculpas por terem feito julgamentos precipitados. Tudo o que pude responder ao grupo da família foi que eu agora era um estranho e permaneceria assim, pois havia sido deserdado quase 1 década antes. Informei-os que meus termos e o meu tempo, não os deles, determinariam se eu os perdoaria ou não. Saí rapidamente e pedi para não ser adicionado novamente ao grupo. Alguns parentes tentaram me criticar, expressando decepção com a minha resposta, depois de estarem tão ansiosos para presumir o pior. Eu os cortei, dizendo que não tinham direito de me criticar. Instrui-os a não entrarem em contato comigo até que eu os procurasse primeiro. Depois de algumas semanas, liguei para Emily e pedi que ela viesse passar o fim de semana comigo, para que eu pudesse ver minhas meninas de perto. Tão resoluta e firme como sempre, Kim exigiu encontrar suas enteadas também. Ela estava determinada, apesar de nossas discussões, que geralmente envolviam minhas tentativas de persuadi-la a cuidar de si mesma devido à gravidez. Depois de um tempo, cedi e fomos a um parque público. Foi lá que nos encontramos pela primeira vez, apesar da aparência um pouco desleixada de Emily, que havia tentado parecer profissional para a reunião. Finalmente pude ver Olivia e Chloe pela primeira vez em 8 anos. Elas estavam tão maiores agora. Como eu estava restrito de todas as redes sociais e canais de comunicação, meu telefone era o único lugar onde eu tinha alguma lembrança delas. Emily veio até mim aos prantos e tentou me dar um abraço, mas eu a impedi ao levantar ambas as mãos. Depois disso, apresentei Kim como minha esposa. No parque, Emily desabou em lágrimas. Sentamos perto, enquanto Kim se aproximava para consolá-la. Eu soluçava enquanto abraçava firmemente minhas meninas, já que elas sempre conheceram Michael como o pai delas. Minhas filhas estavam naturalmente em conflito quando souberam de mim pela primeira vez, mas ao me ver, uma onda de sentimentos foi desencadeada. Houve muita conversa e choro. Quando a noite caiu, Emily e eu estávamos trocando atualizações de vida. Ela revelou que, porque Michael a havia sustentado naquela época, ela se casou com ele 1 ano após nosso divórcio ser oficializado. Nos primeiros anos, ele cuidou dela e das meninas, mas tudo acabou se desmoronando. Michael foi forçado a fechar sua empresa de jardinagem completamente devido à epidemia, e ela nunca deu lucro. Mesmo com os pais dele agora usando seus fundos para ajudar, Michael resistia a começar qualquer coisa nova. Além disso, Emily me informou que estava se divorciando de Michael, pois não conseguia mais vê-lo.
Isso não tinha nada a ver comigo, mas eu disse a ela que ela poderia fazer o que quisesse. Eu delineei meus objetivos para o futuro, a fim de ajudar na nossa cura coletiva. Primeiro, pedi para Olivia e Chloe se juntarem a mim para sessões de terapia familiar. Era hora de fazer as pazes pela perda do pai biológico delas. Segundo, queria passar fins de semana com Kim e estar mais envolvido na vida delas. Mas avisei que isso teria que esperar até depois que o bebê nascesse, pois eu precisava passar o tempo que me restava com um novo bebê. Emily disse que meus pais queriam entrar em contato comigo. Eu disse a ela que não eram meus pais e que eu tinha a carta que eles me enviaram junto com os papéis de divórcio como prova de que me haviam deserdado. No entanto, Kim e Emily insistiram que eu me encontrasse com eles, alegando que isso poderia me proporcionar algum fechamento. Relutantemente, consenti e disse a Emily que eu escolheria o horário e o local do encontro. Para passar mais tempo com minhas meninas, pedi a Emily que passasse a noite na cidade e fiz reservas para ela em um hotel. Passamos o domingo seguinte juntos, apreciando os pontos turísticos da cidade e nos divertindo. Olivia e Chloe me abraçaram fortemente antes de eu partir, e eu disse a elas que as veria na semana seguinte. Informei Emily que eu iria às sessões de terapia familiar das meninas, economizando o trabalho dela de levá-las. Tivemos uma sessão inicial introdutória bem-sucedida, e minha terapeuta recomendou um conselheiro na cidade delas. A terapeuta me disse que Olivia e Chloe eventualmente precisariam descobrir o que meu ex-irmão, Michael, havia feito. Eu disse a ela que isso aconteceria eventualmente, mas ainda assim consenti. A terapeuta também recomendou que eu compartilhasse minha história aqui e buscasse outras perspectivas sobre as minhas circunstâncias. Para ser sincero, eu talvez não tivesse progredido tanto se Derek não tivesse me incentivado. O que devo fazer a seguir? Essa é a pergunta que tenho para você. Mesmo chamando meus ex-pais de meus ex-pais, ainda guardo sentimentos e emoções por eles que pretendo lidar eventualmente. Não sei como interpretar isso ou se faz sentido. Como devo lidar com Michael? Devo processá-lo por difamação, mesmo que eu duvide que queira ver o rosto dele novamente? Tenho receio de que qualquer coisa que eu faça contra ele possa afetar a filha do meu ex, já que sei que ele tem uma filha. Atualização final. Olá! Depois de refletir cuidadosamente, decidi entrar com uma ação contra Michael e Amanda por difamação e danos emocionais. A ação não buscava apenas justiça, mas também prevenir qualquer conduta indevida futura por parte deles. Com as provas claras provenientes da confissão de Amanda e dos registros legais, o caso avançou rapidamente. Michael e Amanda foram finalmente obrigados a se desculpar publicamente, a me indenizar financeiramente, e Michael até enfrentou sanções legais impostas pelo tribunal. Enquanto isso, continuei participando de sessões de terapia familiar com Olivia e Chloe. Por meio dessas sessões, reconstruímos gradualmente nossa conexão. Minhas filhas começaram a compreender a verdade sobre o que havia acontecido e reconheceram que eu era seu pai biológico. Foi um processo lento, mas cheio de significado. Um dia, Olivia, de forma inesperada, me chamou de papai pela primeira vez em muitos anos, e eu não consegui conter as lágrimas. Emily também finalizou seu divórcio com Michael. Em uma reunião comigo, ela expressou seu profundo arrependimento e disse que, embora não pudéssemos voltar ao passado, esperava que eu continuasse sendo uma parte importante na vida de nossas filhas. Concordamos em manter uma relação de cooperação pelo bem-estar de Olivia e Chloe. Quanto à minha família anterior, tive uma reunião privada com meus pais, na qual eles também se desculparam por terem me rejeitado. Embora a dor ainda estivesse presente, escolhi perdoá-los, não por eles, mas por mim mesmo. Eu não queria mais carregar o ressentimento no meu coração. No entanto, também deixei claro que a confiança precisaria ser reconstruída gradualmente e que eles deveriam demonstrar que estavam realmente arrependidos. Kim, com seu amor e apoio inabaláveis, deu à luz um menino saudável no outono daquele ano. Chamamos ele de Ethan, como símbolo de esperança e um novo começo. No momento em que segurei meu filho nos braços, senti que, finalmente, havia superado a escuridão e encontrado a luz. Quanto a Michael, após a decisão judicial, ele se mudou da cidade e não voltou a se comunicar com ninguém da família. Esse foi o resultado de suas ações, e aceitei que nem todas as pessoas podem ser redimidas. Agora, vivo uma nova vida cercado por família, amor e esperança. Minha história não é apenas um relato sobre superar adversidades, mas também uma lição sobre perdão, justiça e a força para seguir em frente, independentemente das dificuldades.
Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.